Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma imersão na neurofisiologia dos nossos sentidos. E para deixar tudo mais claro e prático, vamos usar um caso clínico real como nosso guia. A ideia é entender como o cérebro percebe o mundo ao nosso redor. Vamos lá? Bom, a nossa história começa aqui. Temos um paciente, um engenheiro de 55 anos, que chega no consultório do neurologista com algumas queixas que foram surgindo e que estão começando a atrapalhar bastante o dia a dia dele. E que queixas são essas? Olha só que interessante o conjunto. Uma perda bem específica em uma parte do campo visual, uma dificuldade para ouvir sons mais finos, mais agudos. Ele conta que não sente mais o cheiro do café de manhã, o que a gente chama de anosmia. E para completar, a comida parece que perdeu o gosto, o que é um quadro de ageusia. É um verdadeiro combo de déficits sensoriais que a gente precisa investigar. Então, esse caso clínico vai ser o nosso mapa. Para a gente conseguir diagnosticar o que está acontecendo com ele, o primeiro passo e o mais importante é revisar como cada um desses sentidos funciona normalmente. Entender a fisiologia é a base de todo o raciocínio clínico. Certo. Vamos começar pela visão. E vamos focar na queixa que ele descreve de um jeito bem peculiar, bem visual mesmo. Nas palavras exatas dele. Doutor, é como se houvesse uma cortina no meu campo visual esquerdo. Essa descrição, gente, isso é uma pista de ouro na neurologia. Esse sintoma, uma hemianopsia homônima esquerda, já nos diz muito sobre onde a lesão provavelmente está no cérebro. Agora vamos olhar para essa imagem. O que é fundamental entender aqui é que a visão não acontece só no olho, de jeito nenhum. O olho é a câmera, ele capta a luz, mas quem de fato interpreta e vê a imagem é o nosso cérebro, lá atrás, no córtex visual. É uma jornada em tanto. E o momento mágico, a grande transformação, acontece aqui, na transdução. É o processo de pegar a energia da luz, dos fótons, e transformar num sinal elétrico. Quem faz isso? As células da retina. Os cones, que cuidam das cores e dos detalhes finos, e os bastonetes, para quando tem pouca luz. É a única língua que o cérebro entende, eletricidade. Ok, de forma bem simplificada, o caminho é esse. A retina capta, o nervo óptico leva o sinal, aí chegamos no quiasma óptico e, por fim, no córtex visual. Agora, atenção total no ponto 3, o quiasma. É o X onde parte das fibras de cada olho se cruza. Uma lesão que acontece depois do quiasma, do lado direito do cérebro, é o que explica perfeitamente por que o nosso paciente perdeu o campo visual esquerdo dos dois olhos. Fechou a conta. Muito bem, vamos agora para os sentidos químicos, paladar e olfato. Eles também estão bem ruins no nosso paciente, o que explica por que os sabores e os aromas simplesmente sumiram para ele. O paladar basicamente se resume a 5 sabores primários. E o legal é que cada um deles tem um porquê evolutivo, uma razão para existir que ajudou a gente a sobreviver. O doce, sinal de energia rápida. O salgado, importante para o equilíbrio do corpo. O amargo, cuidado, pode ser veneno. E o umami, aquele gostinho de carne, sinaliza proteína. É pura sobrevivência. E como a gente sente isso? Existem basicamente 2 jeitos. Para o salgado e para o azedo, a coisa é bem direta. Os íons entram direto na célula e disparam o sinal. É rápido. Já para o doce, para o amargo e para o umami, o mecanismo é um pouco mais elaborado. A molécula se encaixa num receptor, que ativa uma cascata de reações dentro da célula. É um processo indireto. Agora, uma pergunta que todo mundo já se fez. Por que um cheiro, um simples cheiro, consegue transportar a gente para uma memória de infância com uma carga de emoção que chega a arrepiar? A resposta, como quase tudo em neuro, está na anatomia. Olha que incrível essa imagem. O olfato é o único dos nossos sentidos que tem uma via expressa para o cérebro. Enquanto a visão, a audição e o tato precisam passar pelo tálamo, que é tipo uma central de triagem, o olfato não. Ele tem uma conexão direta com o sistema límbico, onde ficam a amígdala e o hipocampo, que são os nossos centros de emoção e memória. Por isso que o cheiro do bolo da avó é uma máquina do tempo. Partindo agora para o último sentido afetado no nosso paciente, a audição. E lembrando da queixa específica dele, que era a dificuldade com os sons agudos. A audição é um processo mecânico fascinante, parece engenharia. A onda sonora chega e faz o tímpano vibrar. Essa vibração passa por 3 ossinhos minúsculos que a amplificam e a mandam para a cóclea, que parece um caracol. Lá dentro, o líquido se mexe e dobra umas células bem pequenininhas, as células ciliadas, e pronto, está gerado o impulso elétrico. E aqui está o pulo do gato para entender o caso. A cóclea é organizada.
Ela tem um mapa de frequências que a gente chama de tonotopia. Os sons agudos, de alta frequência, são processados bem na entrada, na base da cóclea, e os sons graves lá na pontinha, no ápice. A base é a parte mais exposta e vulnerável a danos, por isso que a perda auditiva com a idade, como a do nosso paciente, quase sempre começa com os agudos. Certo, a gente viu a fisiologia de cada sentido separado. Agora vem a parte mais legal do raciocínio clínico. Juntar todas as peças desse quebra-cabeça para entender o quadro completo do nosso paciente. Esse mapa mental resume bem a lógica de tudo que a gente viu. Reparem que para cada sentido o fluxo é o mesmo. Tem um estímulo físico lá fora, um receptor especializado capta esse estímulo, acontece a transdução para um sinal elétrico, esse sinal viaja por um caminho neural específico e finalmente chega no córtex cerebral para ser interpretado. E assim, a gente amarra todas as pontas. A perda visual dele bate certinho com uma lesão na via óptica direita. A dificuldade com sons agudos, dano nas células da base da cóclea. A falta de cheiro, lesão no epitélio olfatório. E a falta de gosto, muito provavelmente por um problema em nervos cranianos, como o nervo facial, que é super importante para o paladar. E isso tudo nos deixa com a pergunta de $1 milhão, o grande mistério da neurociência. Como é que o cérebro pega todos esses sinais elétricos tão diferentes que vieram da luz, de moléculas, de ondas mecânicas e consegue tecer tudo isso numa experiência única, coesa, que a gente chama de realidade consciente? Uma pergunta fascinante que nos mostra o quanto ainda temos para explorar.